Então, exemplo prático simples com o operador AND/E. Para quem trabalha com programação, já está bem acostumado com a tabela lógica AND a seguir. Então, essa é a tabela lógica AND, ou E em português. Ela vai trabalhar com dois valores, só será verdadeira quando os dois valores forem verdadeiros, né? Fora isso, tudo é falso. Levando em consideração que 1 é verdadeiro, ok? E 0 é falso. Então, 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 0, 1 e 0 é 0 e 1 e 1 é 1, ou seja, verdadeiro, né? Então, ela só vai retornar verdadeiro quando as duas entradas forem verdadeiras, né? Então, o objetivo é fazer com que o neurônio aprenda a tabela lógica AND. Para isso, vamos encontrar os pesos ideais para que o neurônio consiga chegar aos resultados lógicos da tabela acima. Então, a gente vai treinar o neurônio para que ele aprenda aí a tabela lógica AND. Então está aqui o nosso neurônio, a entrada é x1 e x2. Então a gente vai escolher o peso 0, a gente pode começar com o peso 0, né? Tá? Para começar aí o treino. Então aqui a gente botou 0 na primeira entrada com peso 0, na segunda entrada com peso 0. Aqui o somatório, a gente vai multiplicar a entrada 1 versus o peso 1, aí depois vai somar a entrada 2 vezes o peso 2. Então está aqui, ó, a gente vai fazer o primeiro cálculo, 0 vezes 0 mais 0 vezes 0. Então deu 0 mais 0 e o somatório deu 0. E depois vai aplicar a função de ativação, né, que é aquela função degrau que a gente criou. Ou seja, se for maior ou igual a 1, o resultado da função é 1. Se for menor que 1, o resultado é 0. Então, como deu 0 aqui, 0 é menor que 1, então o resultado da função é igual a 0. Então está aqui, 0 e 0 tem que dar 0. E realmente deu 0, né? Está aqui, ó, o resultado da função deu 0 e aqui na tabela tem que dar 0. Então, até agora, esse peso está funcionando, ok? Está lá, o peso funcionou. E vamos lá para o outro caso, né? Onde a primeira entrada é 0 e a segunda entrada é 1. 0 vezes 0 é 0, mais 1 vezes 0 é 0. Então 0 mais 0 dá 0, isso vai para a função de ativação. Como 0 é menor que 1, então a função é igual a 0. Então o resultado é 0 e você vê lá que também coincide lá com o resultado da tabela. Então tá ok também. Então agora vamos para o terceiro caso aqui. Então a primeira entrada é 1, então 1 vezes 0, mais a segunda entrada, que é 0 vezes 0. Então 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, então o somatório deu 0, vai para a função de ativação. A função de ativação diz que se for menor do que 1, o resultado é 0, 0 é menor que 1, então a função é igual a 0. Então aqui também, no terceiro caso aqui, o nosso neurônio também conseguiu acertar aí a resposta. Está aqui, ó, né, direitinho. Agora vamos para o quarto e último caso. A primeira entrada é 1 e a segunda entrada também é 1. Então 1 vezes 0 é 0, mais 1 vezes 0 também é 0. Então o somatório deu 0. A gente aplica a função degrau. Então, a função degrau diz que 0 é menor que 1, então o resultado da função é 0. O neurônio nessa situação ali, ele errou, né? Ali o xzinho ali era para dar 1. Então o que a gente faz então? Calculando o erro. No cenário anterior, utilizando o peso 0 para as entradas, conseguimos 75% de acertos. Isso significa que teremos que atualizar os pesos até encontrarmos um que faça o modelo ter o percentual de acerto bem perto dos 100 ou 100%, que vai ser o nosso caso. A primeira coisa que temos que fazer é calcular o erro para saber o quanto de erro a rede neural está cometendo. Para isso usamos a fórmula abaixo. O erro é igual à resposta correta menos a resposta calculada. Essa é a fórmula mais simples aí para calcular o erro, ok? Então vamos calcular os erros levando em consideração os experimentos que fizemos anteriormente. Nessa primeira situação aqui, né, onde x1 e x2 são igual a 0, a resposta correta é 0, né, que a gente viu na tabela. A resposta calculada foi 0, então o erro, como é a resposta correta menos a resposta calculada, o erro é 0, então aqui ele acertou. No segundo caso, onde x1 é igual a 0 e x2 é igual a 1,
a gente encontrou que o erro é 0 também, ou seja, ele não errou. Então, no terceiro caso, onde x1 é 1 e x2 é 0, a gente também encontrou o erro 0. A gente fez o cálculo ali e encontrou o erro 0. E no quarto caso, quando x1 foi 1 e x2 foi 1 também, foi 1 menos 0, o erro foi 1. De posse disso, a gente vai calcular o novo peso, tá? Que se com peso 0 não deu certo, tá? A gente vai calcular um novo peso. Então, calculando o peso. Como a nossa rede neural ainda não teve o desempenho satisfatório, deveremos calcular novos pesos. Para isso, usaremos a fórmula peso n mais 1, que seria o peso novo, é o peso n, que é o peso atual que a gente está usando, mais a taxa de aprendizagem, vezes a entrada e vezes o erro que a gente calculou lá anteriormente. Então aqui entra uma variável nova, que é a taxa de aprendizagem. Eu coloquei taxa de aprendizagem assim, que é uma variável que a gente vai usar lá em Python. Então eu já estou colocando o nome das variáveis tal como a gente vai usar em Python. Um valor fixo que representa a velocidade com que os pesos vão avançar ou a velocidade com que a sua rede neural vai aprender. Então é isso que representa, tá, a taxa de aprendizagem. É um valor que você vai adicionando, tá? Se esse valor for alto, então os pesos vão aumentar com uma velocidade muito grande, tá? Se ele for baixo, os pesos vão aumentando gradualmente. Geralmente esse valor é de 0.1, 0.2, 0.3, a taxa de aprendizagem geralmente é bem gradual, tá? Vamos usar o valor 0.1 para a taxa de aprendizagem, ou seja, ela vai pulando de 0.1 a 0.1. Então tá aí, a taxa de aprendizagem de 0.1. Calculando o peso. Agora vamos atualizar o peso pegando o experimento que deu errado. Vamos calcular o peso aqui do x1, tá? Então o peso atual é 0, a entrada é 1, né? O x1 é 1, o erro que a gente calculou foi 1, e a gente vai calcular agora o peso novo, que é 0 mais 0.1 vezes 1, 0.1, que é a taxa de aprendizagem, vezes a entrada, que é 1, x1 é igual a 1, vezes o erro. Fazendo o cálculo aí, tá? O peso novo é 0.1. E da mesma forma a gente calcula lá o x2, ok? Então tá lá, ó, peso atual é 0, a entrada é 1, o erro é 1, e a gente vai calcular um novo peso, que é o peso atual mais a taxa de aprendizagem vezes a entrada vezes o erro, que também deu 0.1. O que a gente vai fazer? A gente vai atualizar esse peso agora para 0.1 e vai refazer lá os testes, tá? Para ver se o neurônio consegue acertar os resultados da tabela de amostragem. Então tá aí, calculando o peso, a nova configuração da rede agora ficará assim. Então tem x1, x2, o novo peso, e novos cálculos devem ser feitos para ver se esse modelo atualizado consegue acertar. Se não, outras atualizações de pesos devem ser feitas. Claro que esse processo quem faz é o computador, através da utilização da linguagem Python. Depois da quinta atualização dos pesos, o valor 0.5 nos dá uma taxa de acerto de 100%. Então, é claro que eu não vou fazer o processo aqui todo de novo, manualmente, tá? Mas fazendo lá tudo de novo, foi descoberto que 0.5 seria o peso ideal para que o neurônio acertasse ali todos os resultados ali da tabela END. Então, a gente vai agora fazer com o 0.5 para a gente ver. Então, você vê ali que agora o peso é 0.5 e a gente faz o somatório deu 0, 0 é menor que 1, então a função de ativação é igual a 0 e o neurônio consegue acertar a tabela END ali do primeiro registro do treino. Então, a gente vai tentar agora com outras entradas, né? No somatório aqui deu 0.5, como 0.5 é menor que 1, então a função de ativação deu 0, e 0 lá coincide com o 0 aqui da tabela END. Então esse resultado também foi ok. Então agora a gente vai fazer com o terceiro caso. Você viu ali que o somatório deu 0.5, 0.5 é menor que 1, então a função de ativação deu igual a 0, e 0 ali coincide, tá, com o resultado da tabela END ali que a gente já sabe. Então tá ok também. Agora fazendo aí com o último caso, e você vê lá que o somatório agora deu 1, e 1 é maior ou igual a 1, então o resultado da função é 1,
E agora o nosso neurônio conseguiu acertar ali o último teste dele ali na tabela END. Então deu certo, deu 1 direitinho, ok? Então esse é um processo, mas é só um processo clássico para você saber como funciona as estruturas básicas aí das redes neurais, ok? É claro que existem funções de ativação muito mais complexas, tá? E essas funções de ativação, elas vão ser dadas ali pela linguagem Python através das suas bibliotecas e a gente vai apenas usá-las ali para analisar o montante de dados que vai ser inserido lá no programa. Programando o Perceptron etapa 1. Para construir o Perceptron em Python, que a gente vai construir, teremos que pensar em algumas estruturas. Vamos por partes e aos poucos. Primeiro vamos construir as funções de somatório e a step function, ou função degrau. Então a gente vai criar duas funções, né? Calcula somatório, tá? E a função degrau. Como variáveis teremos os valores de entrada e os pesos. A gente vai criar variáveis de entradas e pesos. E vamos usar como valores de entrada aqueles da tabela END e avaliar as saídas. Então a gente vai, no primeiro momento, a gente vai fazer isso, vai fazer bem aos poucos. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.